Olá, tudo bem? Seminário 6. A gente vai falar sobre a ética do mestre. Então vamos lá. Ética do mestre para Lacan. Bom, Lacan vai falar que o mestre tem uma listinha, um conjunto de regras, né? Então, imagina que o mestre tem um manual. Para existir o mestre, para existir o produto mestre, precisa existir um manual que constrói, que fala, mostra como o mestre funciona. Então, o mestre tem um manual. E o manual do mestre vai dizer assim: olha, mestre, você precisa controlar seus hábitos. Tudo bem? Olha, mestre, você tem que ter temperança. Então, você precisa controlar os seus hábitos e precisa controlar o seu comportamento. Então, a ética, ou seja, tem valor, o que tem que ser buscado é o controle do hábito e o controle do comportamento. E aí o mestre vai falar: essa é a minha conduta pessoal. Qual a sua conduta pessoal, mestre? Bom, a minha conduta pessoal é ter controle sobre o meu hábito, é ter controle sobre o meu comportamento. Esse é o meu alvo de vida. Essa é a minha busca, é ter esse controle. Tá bom? Isso a gente dá o nome de domínio sobre o ego e ideal de temperança. Tá bom? Essa é a ideia, essa é a ética do mestre. Controlar o hábito e controlar o comportamento. Tá bom? Ter disciplina, né? O que é ter disciplina? É ter uma lista, ter um manual de comportamento, uma lista de comportamento e ter a disciplina de seguir esses comportamentos. Você só está dentro da. Então tem uma espécie de uma, uma linha ali, né? Fala, ó, você tem que estar nessa linha. E a linha é a conduta pessoal. Você só vai atingir, você está mais ou menos perto dessa linha. Você pode estar muito abaixo ou pode estar na linha, até um pouco mais acima. A linha é o que? A conduta pessoal. E aí você pode estar longe dessa conduta pessoal. O que vai tornar você longe dessa conduta pessoal? Não adotar os comportamentos e hábitos que o mestre precisa ter. Então, quanto menos se adota, mais longe você está da conduta pessoal de um mestre. Tá bom? Então, a ética do mestre é buscar tá nessa linha de conduta pessoal do mestre. Tá bom? Nunca muito abaixo. Tá sempre muito perto. Tá faltando, então você tem que ir indo se aproximar dessa conduta pessoal. Então, a ética do mestre basicamente é essa. Existe uma linha de conduta pessoal e eu tenho que estar muito perto dela. Eu tenho que estar nela, beleza? Então ele vai se julgar e julgar o outro baseado nessa linha de conduta pessoal, que é, a gente pode também dar o nome de moralidade, beleza? Então esse é o ideal do mestre, essa é a ética do mestre. Lacan vai dizer que, tá bom, por trás de tudo isso, controle do hábito, controle da temperança, etc, etc, etc. O que a gente faz com o desejo? Bom, para responder isso, ele vai falar com o Aristóteles. Vai conversar com as ideias do Aristóteles. Como que o Aristóteles vê a ideia do desejo? Porque quer dizer, eu tenho controle sobre o ideal. Se o meu ideal é controlar o meu comportamento e o meu hábito, eu estou dizendo que o ideal é eu controlar tudo que vem de mim, interno e externo. Aí o Lacan vai fazer uma perguntinha: é possível controlar tudo que vem de mim internamente? Porque existe algo chamado desejo. Eu consigo controlar 100% do desejo? É possível. Essa é a questão básica do Lacan com Aristóteles. Tá bom? Pode falar um monte de coisa aí, mas basicamente é isso. A pergunta é possível controlar 100% do meu desejo? O mestre tem esse ideal, controlar 100% do desejo. Quando ele controla os 100% do desejo, ele atingiu o estado, atingiu o nirvana, né? Ou seja, ele está morto. Beleza? Ele não existe mais. Bom, então Aristóteles vai dizer que aquilo que eu não posso controlar não está. Se eu não posso controlar algo, então esse algo é exterior a mim.
Então, se eu não posso controlar 100% do desejo, o desejo não é uma coisa que está dentro de mim. O desejo é algo que está fora de mim. O desejo é algo bestial, é algo animal, é algo que é externo e por ser externo eu não tenho controle, eu não posso fazer nada. Então, esse movimento, essa ideia do desejo que eu não posso controlar e eu não posso controlar porque é algo que está fora do meu controle, está fora do meu controle, é algo que ele chama de bestialidade, então tá tudo bem. O que eu tenho que lidar é com o que eu posso controlar. O que eu não posso controlar é bestial. Se é bestial, tá no campo sobrenatural, etc, etc. Bom, beleza. Talvez a questão aí é a questão da responsabilidade. Quer dizer, se o ideal do mestre é tá na linha, naquela linha que a gente conversou, então se você tá abaixo da linha, da linha de conduta pessoal, você não tá bacana. Então o mestre vai lidar com isso, essa é a responsabilidade dele. Então a culpa, todo o resto, o julgamento tem relação com essa conduta. A bestialidade, ou seja, aquilo que é externo, eu não tenho responsabilidade. Eu tenho só responsabilidade sobre o que eu posso controlar. Bom, isso aí dá uma isenção pro camarada, né? Então eu não tenho responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade com algo, eu não lido com esse algo. Então, um sujeito aí que é super mestre da vida, um grande mestre que fica dando conselhos e tal, que tem essa visão do que ele não, do que eu não controlo é bestial, se é bestial é externo, esse camarada pode passar a vida toda com uma questão importante, chegar um dia estourar e fazer uma grande merda. Até porque o desejo trabalha com limiar. E é muito comum, e a gente tem relatos na nossa cidade, como um recente do coronel da polícia, tenente-coronel da polícia militar, que supostamente matou a companheira. Parece que tudo indicou, ou indica que foi ele. Mas acho que ainda está em julgamento, né? Não sei se já foi concluído o processo. Mas o que apareceu pra gente? Um cara super disciplinado, cheio de comportamentos do que é ser homem, o homem é provedor, o homem é trabalho, o homem é forte, o homem é isso. Um dia esse cara foi e matou, supostamente matou a companheira, né? Bom, se ser homem é ser provedor e ser provedor é ter uma mulher, então ele cagou no pau ali quando ele matou a mulher, né? Jogou a missão dele pro buraco. É melhor uma pessoa que faz 10, 20% então, do que você ser no 80, 90, chegar um dia você cagar, jogar tudo pro alto. É como se você não tivesse feito nada, então. Né? Você mata o seu principal alvo. Né? Eu faço isso para ser isso para alguém. Mas o que acontece? O cara não tem responsabilidade. Né? Ele não tem culpa. Porque o alvo dele seguiu ser o tenente-coronel da vida e do trabalho. Um dia ele chegou e matou uma pessoa. É um homicida. Ele é aquele que ele prende. É aquele a qual o ideal dele despreza. É aquele a qual o ideal dele associa a criminosos, etc. Então ele foi e matou. Bom, escapou, né? Escapou da ética, né? Daquela conduta pessoal. Bom, é muito comum que essa pessoa não se sinta culpada. Mate e fala, o outro mereceu. E cria uma série de justificativas para justificar o comportamento dele ou dela. Mas
O que tem por trás disso? Tem essa posição de mestre da vida, etc. Aquilo que tá fora do que eu não domino é bestial. Se é bestial, eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho culpa. Então eu tenho um ataque de explosão, mato uma pessoa, eu não tenho culpa. Psiquicamente falando, né? Na cabeça do mestre, ele não tem culpa. Mas ele vai ter muita culpa se ele um dia não acordar e não fizer 30 flexões, não correr lá 3, 5, 4 quilômetros. Tá certo, tá errado? Não é sobre isso o vídeo. É sobre funcionamento da mente. É possível ser um mestre, controlar os hábitos, os comportamentos, mas é possível também lidar com aquilo que você não tem controle. E quando você lida com o que você não tem controle, que às vezes é um impulso, assim, é um comportamento, que a gente pode chamar de sintoma, quando você lida com isso, você é ético. Porque você está falando, eu tenho essa inclinação. Eu, quando estou mais fragilizado, eu tendo a agir dessa forma. Então, a sua capacidade de lidar com aquilo que você não tem controle aumenta. Isso é ético. Então, vou usar um termo aqui, essa suruba com o hábito e com o comportamento, esse fetiche com o hábito e comportamento, não, você tem que também ter um alvo em lidar com aquilo que é difícil para você controlar, né? E não é com uma lista de comportamentos. Faça 10 flexões, corra, beba água, faz academia. Não é isso. É lidando com a situação. É lidando com esse sintoma, não fugindo dele. Ou buscando ajuda para lidar com esse sintoma. Mas é difícil lidar com sintoma. Não é uma coisa fácil. Muitas vezes precisa de ajuda. Muitas mesmo. Mas, dentro da ética do mestre, cabe a falta de responsabilidade. Tem uma margem para falta de responsabilidade. Isso explica a culpa ou a não culpa. Isso explica por que algumas coisas acontecem e o sujeito não demonstra remorso. Cadê aquele cara exemplar? Por trás do cara exemplar tem um cara horrível. E o cara agora está dizendo que agiu de maneira correta. Sim, porque por trás ele está dizendo que eu não tenho culpa, porque eu não tenho domínio sobre isso. Aquilo que eu tenho domínio eu fiz muito bem, então eu não tenho culpa. Beleza? Então o cara cria uma margem na vida para culpa e não culpa. Então ele vai lidar muito bem com aquilo que ele pode dominar. Aí ele vai analisar, bom, nisso que eu posso dominar eu não tenho culpa, naquilo que eu não posso dominar, eu não preciso ir bem, então eu não tenho culpa, mas eu acabei de mostrar para vocês que é possível e é ético e necessário lidar. Tá bom? Então, essa perspectiva do eu lido com o que eu tenho culpa e não lido com o que eu não tenho culpa, porque eu não tenho controle, é uma perspectiva moralizadora, não é legal. É o tal do mestre que só foca na sua capacidade, tá bom? Isso não vai explicar a natureza do desejo, tá? E aí? De onde vem o desejo? Poxa, quando você assume que faz parte de você, você está falando que também é você. Você está dizendo que você não é perfeito. Você tem uma. A sua estrutura não é perfeita. Que você pode fazer merda. E muita merda. Entendeu? E você lida com isso, né? Que é muito mais interessante, né?
ter alguma posição em relação a isso. Porque quando você tem uma posição, você está lidando, né? Então, dizer isso é dizer que o desejo faz parte da própria essência do homem, do ser humano, da mulher. O desejo faz parte da essência do ser humano. Em contrapartida com o que a ideia da bestialidade, que é assim, existe uma parcela do meu desejo que eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, então ela não é humana, ela é bestial. Se ela é bestial, eu não posso ser responsabilizado por ela. É como se tivesse sido tomado. Beleza? E a proposta é, não, isso daí que você está dizendo que está externo, não está externo, está interno. Continua aí, vai estar aí. É esse vão em você, essa parte em você. E tu tem que aprender a lidar com isso, né? Então, isso daí quebra um pouco, por quê? Porque é a mesma coisa que você dizer, olha, eu vou treinar, vou ser bom, mas eu nunca vou controlar 100% do meu desejo. Eu não tenho 100% de controle sobre o meu comportamento. Por quê? Porque o desejo, uma boa parte dele é inconsciente. E eu não tenho domínio 100% do meu inconsciente. Mas eu posso lidar, beleza? Me posicionar em relação a isso. Legal? É isso, galera. Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau.